Por que é que eu não posso questionar que uma mulher trans é mulher? Por que que eu também não posso questionar que uma pessoa trans também pode ter direito à sua própria identidade? Ah, não é porque eu valorizo a ciência 100%, é porque eu tenho ódio, é porque eu tenho preconceito. Bem-vindo, bem-vinda ao Fé na Sua Fé, uma iniciativa do Instituto Galileia em parceria com o Departamento de Religião da Universidade de Baylor e o Seminário de Teologia da Universidade de Princeton. Fé na Sua Fé é um ciclo de conversas a respeito de religião, espiritualidade, fé, política, cidadania, democracia, o Brasil e o futuro do Brasil. E hoje eu tenho a alegria e a honra de conversar com Erika Hilton. Muito obrigada pelo convite, uma honra minha conversar com você. Prazer ter você aqui. Obrigada. Erika Hilton, em 2020, foi eleita a parlamentar municipal mais votada do Brasil. E em 2022, foi eleita a primeira mulher trans negra para a Câmara Federal, como deputada federal. Em 2024, foi eleita pelo voto popular e ganhou o prêmio de melhor deputada, o prêmio do Congresso em Foco. Erika Hilton é inevitável e imprescindível. Inevitável porque a sua presença é arrebatadora. Mas imprescindível porque Erika representa um novo tempo. Erika é símbolo de uma nova era. É um ícone de um novo mundo, um novo jeito de pensar o que é humano, o que é civilização e o que é sociedade. Erika Hilton, muitíssimo obrigado, é um prazer imenso. Que bonita a sua apresentação. Obrigada eu pelo convite e oportunidade de falar com você, com o seu público e ressignificar talvez essas visões todas que você elencou aí agora na sua apresentação. Muito obrigada. Bem-vinda. Vamos começar com a sua história ou a sua trajetória religiosa, porque eu quero pontuar uma coisa muito bonita que eu vi. Aliás, uma coisa muito bonita que eu vi na sua caminhada, na sua trajetória, é como você transita entre os extremos com leveza e com beleza. Então você tem uma infância na igreja, você tem uma influência do fundamentalismo na sua família, mas você tem a sua mãe que ressignifica essa espiritualidade, essa religiosidade. Fala um pouco sobre isso. Fala sobre religião, igreja, fundamentalismo e mãe. Fala sobre mãe. Ai, são coisas que marcam a minha vida, a minha história, a minha trajetória. Eu cresço em um lar religioso, minha família sempre foi muito religiosa, seja evangélica ou católica, minha avó muito católica, paterna. Minha família paterna misturava um pouco, era um Brasil mesmo. Tinha um pouco de tudo, tinha um pouco de católico, mas tinha um pouco também de simpatia, tinha um pouco de Seixonoe aos domingos com Um minha avó. sincretismo. Um sincretismo Brasil, mas a minha família materna sempre muito mais voltada para as igrejas evangélicas, neopentecostais, etc. Minha mãe demorou bastante tempo para se encontrar em uma igreja com a qual ela se identificasse de fato e se sentisse pertencente, para se batizar e seguir mesmo aquela doutrina, mas sempre frequentou igrejas evangélicas desde a minha infância. E era algo extremamente normal ser uma criança vista como diferente, dissidente, que não tinha e não correspondia aos comportamentos esperados, ao gênero que me foi atribuído, algo que vai mudando quando não é mais só a fé, porque eu gosto de fazer essa diferenciação. A fé, a espiritualidade, a religião, ela não é um problema. Muito pelo contrário, eu fiz gerontologia, né, e na disciplina de cuidados paliativos, nós víamos o quanto a espiritualidade era importante até para a hora da morte, na hora do adoecimento, como a medicina, a ciência se conectava com a religião para lidar com aqueles pacientes que estavam em estádios terminal e etc. Então, a religião ela é algo que está na vida das pessoas e pode ser muito benéfico às pessoas e à sociedade, desde que elas não sejam usurpadas e sequestradas pelo fundamentalismo. O fundamentalismo não é religião.
O fundamentalismo é poder, o fundamentalismo é política, o fundamentalismo é interesse. O fundamentalismo é uma manutenção da fé muito baixa, porque ele se coloca acima de Deus, ele se coloca acima das pessoas, ele se coloca acima da própria Bíblia para poder fazer valer os seus interesses, para poder fazer a sua própria visão de mundo, que não corresponde com a visão de mundo religiosa, com a visão de mundo da fé, com os ensinamentos cristãos, né? Então, quando essa prática passa a tomar espaço e lugar na minha casa, e eu fui para a igreja, né? Eu fui para a igreja, eu me batizei, eu preguei, etc., né? Numa tentativa mesmo de mudança e transformação de quem eu era. Você foi porque você estava tentando ser ou você foi quando você viu, você já estava lá? Não, eu sempre fui. Eu Ah. sempre fui com a minha mãe e sempre gostei, Hum. né? Mas em determinado momento era como se fosse necessário e obrigatório que eu fosse, para que eu pudesse expurgar, limpar, tirar o mal, que foram dado várias denominações a esse mal, né? Mas eu gostava, eu digo isso para minha mãe. Eu ia porque eu gostava, eu ia porque eu queria, eu ia porque como eu cresci naquele ambiente, eu lembro de eu ir para casa da minha avó e ficar imitando os pastores na igreja, porque tem igrejas neopentecostais que são muito mais calorosas, muito mais quentes do ponto de vista dos cultos e etc. E a minha avó amava que eu fosse para casa dela e imitasse o que eu tinha visto no culto, como tinha sido. Aí que você aprendeu a falar desse jeito. Talvez. Eu atribuo muito a isso. Eu sempre fui muito teatral, então eu acho que essa coisa da literatura, do teatro, etc., ajudou, mas sem sombra de dúvida nenhuma. Ter crescido nas igrejas e ter imitado pastores e pastoras das igrejas me ajudaram a ter uma melhor desenvoltura. Você parou de imitar pastor agora. Parei de imitar pastor. bom. Fazia isso quando criança para minha avó, que gostava muito de saber como tinha sido o culto e essas coisas de família mesmo, né? E isso muda. Isso muda porque passam a dizer, quando a minha mãe acha uma doutrina que ela pretende seguir, né, uma denominação que faz sentido para a vida dela, ela vai sendo ensinada e de uma maneira muito perversa que ela era culpada por eu ser quem eu era, porque a minha mãe nunca me recriminou, a minha mãe nunca me bateu na minha infância, a minha mãe me dava boneca, a minha mãe me dava tudo que eu queria. Então, aquelas pessoas, em nome de Deus, diziam para ela que eu era o que eu era porque ela era culpada. Então, ela precisava fazer alguma coisa para salvar a minha alma e salvar a própria casa, porque aquilo era o mal, aquilo era o demônio, aquilo era abominável diante dos olhos de Deus, aquilo era abominável diante dos olhos da igreja, o fim daquela vida seria lamentável, triste, horrorosa. Então, a minha mãe passou a viver um processo de tortura, eu digo. Um processo onde ela foi sendo culpabilizada por ter a filha que ela tinha. E ela entrou em uma paranoia muito louca, uma lavagem cerebral muito pesada, e demorou muito tempo para que eu entendesse que o movimento que ela fez, que foi muito violento, foi muito pesado, bastante cruel, com uma jovem, 15, 16 anos de idade que eu tinha, era um gesto de amor. Ela fazia aquilo por desespero. Ela fazia aquilo porque ela realmente acreditava naquilo que o fundamentalismo dizia para ela, de que ela precisava salvar a minha alma, de que ela precisava ser salvada, de que ela precisava salvar a casa dela e que ela precisava fazer alguma coisa para que aquele mal, que era eu simplesmente, não existia mal nenhum, era a minha existência no mundo, que era tratada como demoníaca, que era tratada como mal, não existisse. E esse processo levou à minha expulsão, esse processo me sentenciou à prostituição compulsória, esse processo me arrancou da escola, esse processo me levou à marginalização histórica e estrutural que a gente conhece, que acontece, infelizmente, na vida de pessoas trans e travestis no Brasil, por conta de discursos odiosos como esse. E minha mãe diz que uma certa noite, orando, ela conversou com Deus, e Deus disse para ela que não, eu não quero isso. Isso não é o Deus isso não é Deus, isso Não, não não, sou é, eu. não é de mim que E não é estão de falando mim, aí. exatamente. Não, que se você não sabe onde está sua filha, quem é que vai saber? Como pode? E teve uma conversa com Deus, ela e Deus, nas orações dela, e ela despertou de um sono profundo, de um transe, assim. Foi como, eu não sei como foi no momento, né? Eu sei os relatos que ela me passa, mas foi como se fosse despertar de um sono profundo. Vai atrás de mim, me resgata, retomamos a nossa relação, segue sendo uma serva de Deus, como ela mesma se descreve, como ela mesma se apresenta. Minha mãe ainda é uma mulher religiosa, evangélica, batizada, mas que entende
que Deus não é um Deus de ódio, não é um Deus de barbárie, não é um Uhum. Deus de violência, não é um Deus de destruição das famílias em Uhum. prol da visão do fundamentalismo. E isso não foi a militância, isso não foi a esquerda, isso não foi o feminismo, isso não foi o movimento LGBTQIA+, que ensinou para ela. Isso foi ela com Deus. Uhum. Ela e Deus entenderam que a maneira a qual ela estava se relacionando com a própria família e o que estava sendo feito dentro da casa dela era muito mais danoso e destrutivo e desonroso para a obra de Deus do que respeitar a existência de uma filha como eu. E ela Uhum. me busca, voltamos à nossa relação e a minha mãe eu devo tudo, porque se eu não tivesse tido o despertar da minha mãe, e se a minha mãe não tivesse furado as muralhas do fundamentalismo e se conectado de verdade com Deus, tivesse permitido ser levada pelo discurso odioso, eu não sei se hoje eu estaria aqui sendo essa Erika Hilton que o Brasil inteiro conhece, admira, respeita e etc. Talvez eu já tivesse morrido, ou talvez eu ainda estivesse aprisionada em uma condição desumana de existência. Porque não Uhum. é que eu sou excepcional, mágica, maravilhosa. Uhum. Eu até sou maravilhosa. Mas a questão é que eu tive oportunidades. Eu pude Uhum. voltar para casa, eu tive garantias como moradia, comida, amparo, afeto, proteção, seguranças mínimas que me permitiram voltar para a escola, que me permitiram ingressar na universidade, que me permitiram disputar uma vida pública. Isso é reflexo dessa conversa que a minha mãe teve Teve com com Deus. Deus e que me permitiu Érica, voltar para o meu lar. e quanto tempo durou esse afastamento da sua mãe, tipo assim, o cativeiro fundamentalista da sua mãe? Você saiu de casa com 14 anos e ela vai te buscar, você já está com que idade? Eu acho que eu já Muito tempo ou pouco Hum, tempo? o tempo é muito difícil de se conectar, porque eu era muito nova, os processos eram muito traumático e a Uhum. gente não tinha um registro, né. Eu fico hoje indo para as plataformas digitais mais antigas, para tentar se eu ver se através de datas de fotos que tenham Você ali identifica registradas, eu quando. consigo fazer algum nível de conexão temporal. Porque às Uhum. vezes eu acho que o tempo foi uma coisa, mas aí eu pego um registro e falo: "Não, tem uma falha na minha leitura", porque foi tudo muito abrupto. Foi tudo muito violento, foi Uhum. tudo muito difícil de se conectar e com muita falta. Eu não tinha uma data, né, o tempo ele passou a não mais ser datado, todo dia era a mesma É coisa, rua, rua, era uma sobrevivência e. exato. Então, assim, na minha cabeça, se passou muito tempo, porque eu fui filha única até os 8 anos de idade e Uhum. muito mimada. Eu fui Uhum. uma criança muito mimada, mãe solo, minha mãe me criou sozinha, e minha mãe sempre foi tudo pra mim e segue sendo até hoje, né. Então quando a gente teve uma ruptura nossa, por uma questão humana, Uhum. uma questão incontrolável, não é porque nós brigávamos ou porque existia alguma questão externa que nos colocasse numa questão de tensão, era eu. Não se pode lutar contra quem se é. Uhum. Não se pode mudar a natureza divina, Uhum. a natureza humana. É impossível Hum. mudar. Isso gera uma um lapso, um vácuo, um apagamento tão grande, que eu acho inclusive que como explica a neurociência, a psicanálise e etceteras, outras correntes dos estudos, mentais e psicológicos, é uma maneira do próprio organismo, do próprio Se cérebro se proteger. proteger, se blindar. Então eu fico buscando essa conexão e para mim é um abismo de tempo, porque qualquer um dia longe da minha mãe, depois das minhas irmãs, porque eu fui filha única até os 8, depois vieram as minhas irmãs, que eu ajudei a criar, que eu frequentei reunião de escola, que eu fui em festa de Dia das Mães, Dia dos Pais, porque minha Uhum. mãe precisava trabalhar. Para mim foi como se eu tivesse vivido Rompeu tudo. séculos Você longe foi da jogada minha numa família. solidão sem família. Exato. Mas se a gente faz uma conexão temporal, eu arrisco a dizer que é coisa de 4, 5 anos, Bastante. e com algumas voltas, assim, porque eu não fiquei todo esse tempo sem aparecer. Eu aparecia de vez em quando, em ocasiões, em algum momento, eu Uhum. voltava para casa da Uhum. minha mãe, mas era sempre muito conturbado. Uhum. Então eu passei muito tempo, distante e me construindo também enquanto sujeita, É. porque sou sagitariana, né, então eu sempre tenho um otimismo, como a minha terapeuta diz, é É. até tóxico o meu Ô, otimismo. Érica, ouvindo você falar, eu lembrei do Woody Allen. Woody Allen, na acidez dele, ele diz que a religião só serve para ensinar a gente quem a gente deve odiar. Não é correto isso.
mas ela é muito usada para ensinar a gente quem a gente deve odiar. A sua mãe, ela olhava para você e não via o mal. Não. Mas olha que ironia, aí ela se converte, e a partir da conversão, que na nossa linguagem religiosa, quando ela sai das trevas e vai para a luz, Uhum, ela olha você como um mal. uhum. Aí eu me pergunto, ou pelo menos essa é uma intuição, que olha como é interessante, é possível amar de modo ignorante. É possível amar de modo ignorante. Sim. Porque olha o que você falou, a minha mãe, ela fazia aquilo tudo por mim, por amor. Uhum. Mas te vendo como um mal, querendo te exorcizar, etc., Exatamente. mas por amor, numa experiência de uma ignorância ou num véu que está cobrindo essa consciência, um véu fundamentalista, como você disse. Mas tem uma coisa mais bonita ainda, que quando tem amor, o amor vence a ignorância. Vence. E aí ela atravessa de novo essa fronteira. Eu acho que ela foi para uma escuridão, mas ela vai encontrar a luz, digamos assim, quando ela te encontra de novo. Uhum. E isso é muito evangelho, porque não se encontra Deus sem que se encontre o outro. E é a experiência da sua casa, essa é a sua experiência, uma Sim. experiência de redenção. Aí você vai para a rua com 14 anos de idade, aí você diz assim: apesar de eu ter ido para a rua com 14 anos, não tem nada legal de uma menina de 14 anos ser posta para fora de casa, ter que se prostituir para ter o que comer, onde morar, como vestir. Você diz assim: mas eu fui feliz na rua. E você não olha para a sua história, para o seu passado, com ressentimento. Não. Você não é ressentida. Não. De onde veio essa força, essa felicidade? Qual é a sua fonte? Ou qual foi a sua fonte para você hoje olhar para trás e dizer: eu fui feliz na rua? Se prostituindo, sofrendo hostilidade, estigmatizada socialmente, etc, 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 exposta a todo tipo de violência. Como é que você é feliz na rua assim? Às vezes é isso que eu estava dizendo, meu otimismo um pouco tóxico, né. Eu fui feliz porque eu fui eu. Eu fui feliz porque a partir do momento em que eu fui jogada na rua, eu podia me libertar das amarras que me prendiam e me impossibilitava de ser quem eu era. Eu não precisava mais me arrumar na rua, eu não precisava mais enfrentar brigas, eu podia ser eu. Podia ser livre, podia ir, podia vir, podia acontecer. Era doloroso, era difícil, tinha situações extremamente danosas, inclusive ao meu emocional, ao meu Uhum. psicológico, traumas que eu carrego até hoje, tento Hum. curá-los até hoje. Mas eu era livre e a liberdade não tem preço. E era autêntica, né? Era autêntica, era livre e constituía a mulher que eu sou hoje. Eu só sou quem eu sou hoje porque eu passei pelas coisas todas que eu passei. Eu vi a fome, eu vi a violência, eu vi a agressão do Estado, eu vi o abandono da família, eu vi a religião sendo manipulada para agredir e violar as minhas, eu vi todas as violências que eram possíveis, os relacionamentos tóxicos, a destruição que as drogas faziam nas minhas companheiras, a maneira como o Estado tratava o nosso corpo. E ao ver esta realidade, eu começo então a buscar as construções que eu preciso para produzir algum nível de antídoto. É preciso contrapor a violência, é preciso contrapor a barbárie, é preciso contrapor a negação e a ausência do amor, do afeto, da família, da fé, do Estado. Como é que você faz isso? Perdendo tudo. É você se mantendo nas suas convicções mesmo sem nada. E aí eu agradeço muito a minha mãe e a minha família, não só pelo resgate, mas pela base que me deu. Sem Uhum. base eu também não sobreviveria e sem base eu não olharia para essa história e diria: doeu, eu não merecia, eu não quero que ninguém passe por isso. Uhum. Mas eu aprendi a viver e tirei daqui alguma coisa, porque eu tive amor, eu tive amparo, eu tive educação, eu tive a possibilidade de uma mente que podia sonhar e imaginar quando eu era criança, e quando eu perco tudo aquilo, diferente das minhas irmãs que lá estavam e eram agredidas e violentadas desde os 3, 4 anos de idade, com pais e famílias completamente disfuncional, algo dentro de mim me dizia: este não é o teu fim. Hum. Você não morre aqui. Você não acaba aqui. Essa não é a linha de chegada. Porque quando você perde todas as coisas, você imagina: "Bom, acabou, acabou". Aí você vive num país onde a expectativa de vida dessas mulheres são de 35 anos, você beija a sua amiga aqui e daqui 5 minutos você descobre que ela foi assassinada a tiros e a facada na esquina do lado, ou alguém passa e mata na sua. Você começa a dizer: "Acabou", mas alguma coisa me dizia: "Não, não acabou".
para você não acabou. Aqui Acho não é o fim. eu acho que tinha uma mãe de joelhos lá. Sempre, sempre. Então, como eu tinha uma convicção de que aquilo não era o fim, e de como eu tinha uma estrutura de base familiar que me permitia pensar: "Isso não é certo, eu já fui humanizada, eu já fui gente, eu já fui olhada de outra forma, eu já fui tocada de outra forma, eu conheço outras possibilidades de estar e viver no mundo. Isto não é o fim", eu aprendi a entender aquilo como algo temporal, passageiro, e se passa, eu posso me divertir um pouco. Se Hum, vai acabar, eu posso aproveitar disto daqui. Então aproveitar disso daqui para viver a minha sexualidade, que era muito cedo, muito precoce, mas eu também fui muito eu sempre fui muito à frente do meu tempo. Se uhum. você fala com as minhas tias, com a minha avós, com a minha própria mãe, né, você vai ver o quanto elas contam, o como eu era uma criança fora da curva, da caixa. Eu Uhum. falava coisas de adulto, eu me comportava como adulta, eu brincava de coisas adultas. Então, aos 15, 16 anos de idade, eu já imaginava que eu tinha 30 na minha cabeça e me permiti experimentar e viver muitas coisas da qual eu olho e sinto uma liberdade absurda, sinto uma constituição de humanidade, de sujeita, de pertencimento Uhum. absurdo. Lembro das festas, das amigas, das noites. Aquilo era alegre, eu me Uhum. divertia. Aquilo não era só Uhum. dor. Não era só sofrimento, a gente ria, a gente se ajudava, a gente se aquilombava uma com as outras para tentar minimizar a precariedade estrutural que nos colocava, então a gente criava uma certa irmandade. Tinha muita rivalidade? Muita rivalidade. Tinha muita briga, tinha morte, tinha facada, tinha uma série de coisas tenebrosas. Mas não é só essa visão. Tinha música, tinha bate-cabelo, tinha dança, Uhum. tinha aniversário, tinha troca Tinha de amizade. maquiagem, tinha amizade, tinha amparo, Uhum. tinha coleguismo e tinha pertencimento. Enquanto eu estava dentro da minha casa, eu não era eu. Eu não era feliz, eu Uhum. não pertencia. Eu fui pra rua, eu também não era feliz, mas eu era infeliz sendo eu. E não tem nada mais maravilhoso do que ser você mesma. Não tem Uhum. nada mais maravilhoso do que você dizer: "Eu vou vestir esta roupa, eu vou sair, eu vou voltar", e nada, ninguém vai me agredir, ninguém vai me brigar, eu não vou ter que chorar, eu não vou ser rasgada, não vai acontecer nada. Pelo menos dentro desse ambiente. Pode ser que eu nem volte, que eu seja executada na Uhum. rua, como era uma realidade que estava colocada. Mas tinha esse outro lado, se eu não morrer e se eu sobreviver, eu posso ser eu, e eu posso me constituir, e eu posso aprender coisas muito valiosas e muito ricas, muito ricas. Por isso que essa visão antropológica sobre a realidade da rua, sobre a vida das pessoas, ela precisa ser feita com um certo cuidado, porque o espectador que olha do ponto de vista da análise conjectural sem ter vivido, ele tende a errar e a pecar na sua análise, porque ela vai ser conduzida a partir de estereótipos, a Uhum. partir de valores pré-concebidos, que são reais. Uhum. Mas existe uma outra camada que Não, só quem vive pode eles não afirmar. são absolutos. E aí, como eu estava te dizendo, eu sou sagitariana, com ascendente em aquário, lua em gêmeos, eu tenho um otimismo, eu tenho uma vida up. E eu entendi que não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta ficar em cima da cama fazendo birra e dizer que não vai levantar e não vai ir. Ninguém vai te acolher, ninguém te pega no colo. Vai morrer de fome, não tem como pagar, vai ser jogada na rua. E esta é a realidade. Então, ao invés de olhar para a realidade e permitir com que ela me deprimisse e me colocasse numa condição ainda pior, porque se eu não tenho força para ir fazer o que vai me garantir comida, o que vai me garantir moradia, eu vou ficar numa situação ainda mais precarizada. Eu entendi que as pessoas não têm compaixão Uhum. de pessoas como nós. Você sempre vai ser a trans, a Hum. travesti. Enquanto você fala, eu lembrei de outra coisa. Lembrei de Santo Agostinho. Achei bonito você falar. Eu já fui tocada de outro jeito. Eu já fui amada. Eu já fui digna na mão de alguém. Eu sei o que é isso. Então isso que eu estou vivendo aqui é transitório e não é o real e não é o definitivo mesmo, porque não pode se absolutizar isso aqui. Isso aqui sim. O Santo Agostinho dizia o seguinte, é que o homem, o ser humano, ele reconhece Deus quando o encontra, porque ele já veio de lá. Ele veio de Deus. Então essa imagem de Deus na gente,
que está presente, não importa se está na rua, se está num prostíbulo, não importa se é trans, se é travesti, não importa, tem uma imagem de Deus aí que é inviolável, ela está presente aí. E é por isso que é possível uma conexão. Agora, você falou uma coisa que você viu a ausência do Estado, você viu a violência, como a polícia te trata, etc, etc, etc. Você não falou uma coisa que eu tenho curiosidade. Você viu a hipocrisia da sociedade? Ah, Que te condena, que te demoniza, mas que te usa e que tem prazer no seu corpo? ela ela Que sociedade hipócrita é essa que você viu? Fala dela um pouquinho. eu acho que eu não falei dela, porque para mim é como se ela tivesse implícita, né, porque toda essa estrutura de violência e negação, ela está a serviço de alguma coisa, nada é por acaso, nada é à toa. Tudo está a serviço de algo no Estado e etcétera, até mesmo quando a religião se mistura com o Estado e ela está a serviço de algum interesse. E o interesse dessa conexão desumanizadora é exatamente a manutenção desses corpos em um lugar de servidão. Imaginemos Uhum. nós, se amanhã a sociedade acorda e os preconceitos são desmontados e nós não precisamos mais aprisionar pessoas trans e travestis em esquinas de prostituição, em ambientes completamente voltados apenas ao sexo e à sexualidade. Quem é que faz e atende aos desejos, aos fetiches, às vontades dos pastores, dos padres, dos professores, dos deputados, dos senadores, dos pais de família, daqueles que na vida pública e à luz do dia apontam o dedo, apedrejam, gritam, massacram, mas no calar da noite se Uhum. conectam com seus desejos mais íntimos com essas mulheres. Abrir mão dessas mulheres em estado de servidão é obrigar com que esta sociedade ou assuma os seus próprios desejos e passe a vivê-los à luz do dia, ou abra mão dos seus próprios desejos e o ignore. E isso é absurdo, porque pro sistema patriarcal, misógino, transfóbico, que sempre aprisionou os corpos femininos, independente de trans ou cis, em situação de subalternidade, é muito perturbador esses homens, então, imaginarem que essas mulheres podem romper com as fronteiras da madrugada e das esquinas e passarem a frequentar as suas igrejas, e passarem a frequentar as suas universidades, e passarem a frequentar os seus locais de trabalho, e serem vistas à luz do dia quando eles estão com suas mulheres, seus filhos. Isso é perturbador. Então, como é que nós mantemos estas sujeitas longe de nós, só perto quando nós formos buscá-las? Uhum. Nós não podemos nos encontrar com elas. Nós Nós não podemos podemos conviver. usá-las, mas não Usá-las. podemos Exatamente. nos relacionar com elas. Agredindo, aprisionando, dizendo para as famílias: não aceite. Porque se uma família aceita, uma família ampara, é muito mais difícil que esta ou este adolescente vá para a marginalidade. Porque tem afeto, tem proteção, tem família. Família é base. Uhum. É muito doloroso quando nós ouvimos os fundamentalistas, os conservadores querendo nos colocar como antagonistas e inimigos da família. Eu não sei de onde que tiraram essa tese. Eu não sei de onde disseram que nós somos inimigas de família, que nós não gostamos da família, que nós não achamos a família uma base importante da sociedade. Eu não sei de onde sai esse tipo de narrativa. Eu digo na minha história o tempo todo: eu tenho tudo graças à minha família, a minha base é a minha família, eu devo à minha família. A Uhum. família é uma coisa fundamental. E quando ela é mirada como alvo de destruição, porque é eles quem destroem as famílias, nós não Uhum. estamos por aí saindo pregando, dizendo para as pessoas: coloque seus filhos na rua, batam nos teus filhos, agridam, transformem as suas casas num verdadeiro inferno. Você não vai ouvir pessoas Uhum. dizendo isso. São os fundamentalistas que dizem isso, destroem a família, e ao tirar de uma adolescente, de uma criança, a sua base principal, o seu referencial de sociedade, e jogá-lo para o mundo sem ter sequer o córtex frontal completamente desenvolvido para ter um pouco de noção das suas responsabilidades no mundo, você vai colocando estas pessoas à margem, porque você já sabe, a chance dessa pessoa dar certo e disputar um lugar na sociedade com estes hipócritas é muito pequena. Eu sou uma exceção a esta regra. Uhum. E por isso estão agredida, tão atacada, tão violentada, porque ao olharem para o meu corpo e ao olharem a minha imagem, automaticamente eles são tomados de um susto e dizem: alguma coisa nesta maquete falhou. Uhum. A matriz falhou.
Como é que esta Como sujeita que ela escapou rompe? de Ela lá? escapou. Como é que ela escapou? Como ela sai de lá e vem pra cá e Coloca agora de grita volta com lá. a gente, agora impõe verdades sobre nós. Então a gente tem que atacar. A gente não pode permitir com que a sociedade naturalize esta presença. Porque se naturaliza a presença de uma como ela, daqui a pouco teremos centenas como Uhum. ela. Nós teremos que abrir mão dos nossos privilégios. E- Nós não teremos mais elas nos servindo nas esquinas de madrugada, nos prostíbulos Pois e é. etc. Isso criou um certo E pânico. tem um outro detalhe que eu acho, que o mal está lá na esquina. O mal é ela trans, o mal é essa travesti, o mal é essa prostituta, o mal é quando o mal não está mais lá, ele fura a bolha e se veste como você se veste, fala como você fala, se impõe como você se impõe, eu não tenho mais um objeto ali na esquina para eu demonizar. Aí eu tenho que olhar no espelho, né? Eu tenho que ver se eu também não sou parte do mal e se o mal não está em mim, porque eu perdi a referência externa do mal, ele não está mais lá. Ele vazou. A Bíblia conta a história de Jesus que devolve um homem para a sociedade, né? O tal do demonizado gadareno, Uhum, que ficava no meio dos cemitérios, se ferindo, etc. e uhum, tal. Aí Jesus o liberta, e aí a Bíblia diz assim, que ele estava sentado em perfeito juízo e liberto. uhum. E aí o que que acontece com aquela sociedade? Expulsa Jesus e fica na bronca que o sujeito voltou para a sociedade. Quer dizer, isso que a gente está vivendo hoje no Brasil e vive no nosso mundo contemporâneo é muito antigo, porque é muito mais fácil eu colocar o mal lá fora e usá-lo segundo a minha conveniência. Sim. Mas é lá naquele mal, o que a sociedade chamou de mal, etc., você disse uma outra coisa, que as meninas lá foram anjos para mim. Uhum. Foram anjos, porque sem elas você não teria sobrevivido, talvez. Não, Você chegou com 14 anos numa sem selva referência. e nas feras e tal. Então, essa sua experiência faz com que o bem e o mal percam a fronteira rígida. O ali onde a gente olha e só tem mal, tem anjo. E Uhum. aqui, num congresso em que está todo mundo engravatado e cheio de homem de bem, tem demônios. A sua presença faz isso, buga a cabeça do maniqueísta. Lá tem trevas e aqui tem luz. Opa, mas lá tem anjo e aqui o que é que tem? Né? Como é essa experiência tão gritante de confrontar o bem e o mal na mesma realidade, né, que você vê? Agora eu queria te perguntar mais coisa, eu queria te perguntar, vamos entrar no que te pega lá no fundo, porque nós estamos gravando justamente no meio de uma discussão, porque você foi eleita para presidir a Comissão de Defesa do Direito da Mulher, Uhum. e aí vem alguém e diz: "Mas ela não é mulher de verdade". E a discussão de sexo e gênero, a sua presença obriga que ela aconteça, não na sociedade apenas, não dentro das casas, não apenas no Congresso, mas tem que se discutir, porque a sua presença faz isso, você não precisa nem abrir a boca, é só você chegar que tem que ser discutido. Sexo e gênero. E eu queria te perguntar sobre aquela velha e célebre expressão de Simone de Beauvoir: "Não se nasce mulher, torna-se mulher". Como assim? Nasceu com vagina, não é mulher? É possível ser mulher sem ter nascido com vagina? Como é que você responde para essa discussão da nossa sociedade, como você nos esclarece? E eu acho que mais precisamente, como você se apropria dessa fala da Simone de Beauvoir? Claro que se pode. Imagina se nós, né, em culturas não ocidentais, ensinamentos africanos, inclusive, o gênero e a composição da identidade está para além de um órgão do corpo, né? Existem outras culturas que entendem a composição do homem e mulher para além desta visão restrita de
órgãos genitais, até porque também vai haver pessoas que irão nascer com ambos os órgãos genitais, que irão nascer com uma ambiguidade, a qual não se pode identificar qual é a genitália, com cromossomos e gônades que não corresponde a uma visão binária e limitadora do que é ser homem e mulher. E a gente não despreza o debate científico-biológico. Há uma diferença física, anatômica, fisiológica e etc. entre corpos, né? Agora, isso não pode ser amparo para legitimar a exclusão e a identificação de outras pessoas. Ser mulher, para além da genitália, é um ser cultural, é um ser político, é um ser filosófico, é uma série de camadas que compõem a identidade feminina e é com ela que nós nos relacionamos na sociedade. Ou você acha que as violências, as agressões, os abusos e todas as coisas pelas quais eu fui submetida não foi pelo fato de eu ser uma mulher na sociedade e ser vista aos olhos de uma sociedade patriarcal como um corpo inferior, como um corpo possível, sim, de ser invadido, de ser agredido, de ser violentado. A ideia de que mulher está, ou homem, está restrito à sua genitália acaba sendo muito limitada. Até porque a gente tem uma série, por exemplo, de homens que precisam fazer amputação peniana, ou por questão de higiene, ou por alguma questão de saúde. Esses homens deixam de ser homem quando passam por essa amputação? Porque se é a genitália, se é o útero que faz alguém ser homem ou mulher, pessoas que precisam retirar as suas genitálias, elas deixam de ser o que elas são? Não, genitália é uma parte da composição da identidade. E aí, obviamente, que nós vamos ter identidades inúmeras com vários tipos, como, por exemplo, mulheres com vaginas, mulheres com genitálias ambíguas, mulheres com pênis, homens que tiveram que tirar os seus pênis, homens com vaginas, homens com genitálias ambíguas, porque a identidade, o gênero, ele é muito mais social, político e cultural do que biológico, do que quais são. Até porque quando você pensa a divisão de um banheiro, né? A gente não sabe qual é a genitália que a pessoa está entrando quando ela usa um banheiro. O que rege a escolha daquele banheiro é a performidade social que você representa. Então, se você tem uma aparência, se você tem uma questão masculina, você vai ao banheiro masculino. Mas você pode ser um homem que retirou o seu pênis, você pode ser um homem intersexo que tem uma genitália ambígua, você pode ser um homem transgênero que tem uma vagina. Isso não está em questão naquele momento, porque isso não define a sua identidade no mundo. Isso vai ser relevante quando você for a uma consulta médica, quando você for a um exame médico, quando você for passar algum atendimento de saúde, porque aí sim, a ciência, ela é estruturada a partir desse pilar. Usar a biologia para excluir as pessoas trans é mais uma faceta da hipocrisia. Porque se eu perguntar àquelas pessoas, por exemplo, quem criou o mundo, elas vão me dizer que foi Deus. E se eu perguntar para a ciência, elas vão me dizer que foi o Big Bang. O que vale? A ciência ou o criacionismo? É preciso fazer uma escolha, porque se você vai levar a ciência até a última instância, você vai ter que ignorar que Deus criou o mundo. Você vai ter que ignorar a existência de Deus, porque a ciência vai dizer que Deus não existe. Se você levar adiante o debate de que só a ciência e só a biologia é a única capaz de determinar a condição de uma pessoa, você vai ser favorável ao aborto, porque a ciência vai dizer que até certas semanas de gestação não há vida. Você percebe como não é valorizar a ciência como algo extremamente restrito, é usá-la quando convém. Nós não podemos acreditar que a ciência, a biologia é algo extremamente a única barreira. Nós temos ela como uma vertente, nós temos ela como um posicionamento, ela existe. Ela diz as diferenças anatômicas entre corpo com vagina, corpo com pênis, como nós somos XY, como nós somos XY, mas existe uma série de outras camadas para além da ciência. Existe uma série de outros lugares para além da ciência que compõem a identidade. Então, quando nós vemos estas pessoas clamando ferozmente a ciência para dizer não pode, não pode, não pode, porque a ciência... E nós perguntamos a ela, então vocês vão levar a ciência ao pé da letra em tudo? Tudo agora vai ser a ciência? Nós vamos começando a desconstruir, inclusive, a própria crença delas. Porque elas vão ter que entender, não é verdade. Não dá para levar a ciência ao pé da letra, porque eu acredito em Deus. Eu acredito na criação do mundo.
Eu acredito na vida desde a sua concepção, como elas defendem. Então, pera, se eu tenho esses valores e se eu tenho essas crenças, e eu questiono essas crenças a partir de uma antagonia com a ciência, por que é que eu não posso questionar que uma mulher trans é mulher? Por que que eu também não posso questionar que uma pessoa trans também pode ter direito à sua própria identidade? Ah, não é porque eu valorizo a ciência 100%, é porque eu tenho ódio, é porque eu tenho preconceito, é porque eu não aceito que esta sujeita saia da esquina e sente numa cadeira de presidente e diga que vai nos conduzir a partir de agora. Ciência é balela. Ciência é o pano de fundo para não assumir o próprio ódio. Eu não posso dizer que eu odeio. Eu não posso dizer que eu não aceito. Eu não posso dizer eu não me conformo com você ter rompido uma fronteira de exclusão e tá aqui no meu lugar. Não posso, porque vai ser muito agressivo, vai ser difícil justificar. Meu Deus, um país que mata essa gente dessa maneira, como é que eu vou dizer? Eu vou até dizer, mas eu não sou transfóbica. Então eu preciso de alguma coisa que me dê um amparo legal, científico, médico, para justificar o meu ódio. Mas por que só quando é para justificar a violência e a exclusão de pessoas trans esse argumento vale? Então, se ele vai valer para cá, ele vai ter que valer para todo o resto. E se ele valer para todo o resto, nós vamos explodir o planeta! Porque nós vamos desmontar completamente as convicções, a fé e a crença das pessoas. Porque se vocês querem se amparar somente nesse argumento, e este é o argumento que é verdadeiro, acabou todo o resto. E aí? Como é que faz? Se cai no determinismo biológico, você reduz a experiência humana. Você reduz a experiência humana e você destrói a sua própria crença sobre a vida, sobre o mundo. Porque você É. entra em conflito com o que diz a ciência. E se ela é absolutista, se ela é única, se ela é universal, não tem como você sustentar outras vertentes no mundo. E outras dimensões de E outras verdade, dimensões de e outras verdade. fontes de verdade. E outras verdades E também, porque a outras ciência não é verdades, uma verdade absoluta com sempre. absoluta certeza. Mas você pensa o seguinte, que o determinismo biológico, ele não explica o ser humano. Não explica. O ser humano não é determinado biologicamente, isso é uma verdade que a gente precisa afirmar. Você pega um gato, coloca uma caixinha de terra e um pires com leite, o gato sabe o que fazer com o pires com leite e com a caixinha de terra. Mas se você pega um bebezinho e coloca uma caixinha de terra e um pires com leite, ele derruba o leite e come a terra. O ser humano, ele não vem com chip que diz para ele o que é humanizar-se. Ele vai se fazendo humano, ele vai se construindo humano, ele vai se abrindo para a experiência humana. E eu fico me perguntando, por que tanta dificuldade de acolher, abraçar, respeitar, compreender como digno e como igual uma identidade diferente da minha e uma identidade não determinada biologicamente. Uma dos meus exercícios como pastor, com a Bíblia na mão, falando sobre pecado, arrependimento, inferno, essa coisa toda que é infernal, esse negócio, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu fiz o seguinte exercício, falando sobre homoafetividade, transgênero, o travesti, essas diferenças de sexo e gênero, eu fiz a seguinte pergunta, Érica: eu consigo explicar o mal que a mentira traz para o mundo? A mentira destrói relações, destrói confiança. Eu consigo explicar o mal que a violência física e o assassinato, o homicídio faz para o mundo? Então eu digo, olha, não mate ninguém, não vai roubar, não minta, etc. Eu consigo explicar. Aí eu comecei a me perguntar o seguinte, qual é o mal que uma pessoa homoafetiva faz para o mundo? Por que que é proibido? Por que que é demonizado? Por que é tratado como pecado a homoafetividade, a experiência transgênero? Porque qual é o mal? Qual é o mal que você faz para o mundo, Érica? Por que que você é tão Por que que uma pessoa como você é tão satanizada e tão hostilizada? Que mal você faz para o mundo? Só me permita fazer uma correção na sua fala, porque você trata a palavra travesti com o artigo "o" e é sempre a Ah, travesti, perdão, e acho importante a gente perdão. pontuar. Obrigado. Olha, eu, até onde sei, só recebi o mal, né, não fiz mal nenhum ainda ao mundo, fui tratada sempre com muita hostilidade, muita violência pelo mundo. Agora eu fico pensando como é que para uma sociedade capitalista, que precisa que as pessoas produzam,
se reproduzam para produzirem exploração, para produzirem desigualdade, para produzirem mão de obra barata, ela começa a se relacionar com outras identidades. Tem muitas explicações para essa maneira como a sociedade se relaciona com a gente. Mas uma delas, sem sombra de dúvida, é entender isso como uma ameaça ao capitalismo. Se dois iguais não se reproduzem, logo acaba-se a mão de obra precarizada. As pessoas precisam ter filho. O Estado precisa, a sociedade capitalista precisa. Uma outra coisa que também justifica ser olhada desta maneira é: eu preciso manter pessoas que tenha tudo a ver com a relação capitalista. Eu preciso manter identidades inferiores à minha, porque eu preciso manter uma superioridade de opressão. Então, por exemplo, quando nós vemos mulheres que são, dentro da estrutura, da pirâmide social também, completamente subjugadas, humilhadas, agredidas, vítimas do patriarcado, do machismo, da misoginia, se comportando como agentes desta agenda, a gente percebe que em algum lugar é muito mais interessante aprisionar algumas pessoas na camada ainda mais baixo, para que eu me sinta numa camada acima e tenha um poder de opressão, do que me unir a elas para lutar contra as camadas de cima. Porque é isso que fica, parece e fica muito nítido. É a ideia de uma raça pura, é o racismo, é a supremacia branca, é o nazismo. Nós, escolhidos de alguém, muitas vezes de Deus, se Os usa o eleitos. nome de Deus. Tem uma frase que diz que as piores guerras foram aquelas feitas em nome de Deus. Isso é verdade, né? Porque se usou o nome de Deus para pregar ódio, para pregar guerra e para justificar. Faço isso em nome de Deus. Faço isso porque é a vontade de Deus. E as coisas mais bárbaras feita em nome de Deus. Isso é uma explicação claríssima do que é o fundamentalismo. Eu faço mal sem culpa. Exato. E eu uso algo que é divino, que é importante para as pessoas, que é bom para as pessoas, e eu manipulo aquilo. Eu faço uma lavagem cerebral, eu me uso daquilo para justificar e para que elas não questionem e para que elas até acreditem, porque se foi Deus, então é algo bom, é algo que deve ser. O fundamentalismo é tão perverso, é tão cruel, porque ele se sente superior a Deus, ele engana, ele manipula, ele usa Deus à sua própria vontade. Ele não tá nem aí para Deus, ele não tá nem aí para fé, ele não tá nem aí para nada. Dane-se tudo. Ele quer saber dos objetivos dele. E se para isso for preciso descaracterizar, desmontar, manipular Deus quantas vezes forem necessárias, eles vão fazer. Sem medo de nada, de julgamento, eles não têm medo de nada, porque eles se sentem acima de qualquer coisa. E fazem toda esta maldade em nome de Deus e vão se colocando como espécies superiores, espécies melhores. E para a manutenção desta supremacia, desse status quo de escolha, de universal, de correto, é preciso aprisionar quem está fora. Então a gente tem a escravidão, são sem almas, não podem frequentar as igrejas, não têm fé, não têm nada, são animais que devem nos servir, porque nós somos uma raça superior, conectadas a Deus, à fé, ao divino, essa gente não. Vamos explorar. E assim vai se dando. Né? Hitler tinha essa visão sobre judeus, né? As pessoas transfóbicas têm essa visão sobre as pessoas trans, as homofóbicas têm essa visão sobre as pessoas homossexuais, e elas vão trabalhando dominadas por essa onda que as puxam pela política, pela economia, pela fé, pela cultura, que são muitas vertentes juntas atuando para manter essas pessoas nos andares mais baixos, porque eu sou certo. Eu sou melhor, eu sou bom, eu produzo, eu reproduzo, eu mantenho a estrutura. Eu não posso aceitar a homoafetividade, porque se eu aceito a homoafetividade, eu vou dizer que família não é só papai, mamãe, filhinhos e o comercial da Doriana. Família é a junção de pessoas que se respeitam, que se amam, que se ajudam, que se acolhem, que brigam. Família é um grupamento de pessoas que comungam da vida com respeito, com amor, com afeto, com dificuldade. Isso é família. E não tem a ver se tem duas mães, se tem dois pais, se tem três pais, três mães. Isso não tem a ver com isso. Tem a ver com o que se constitui. Então, se eu aceito esse tipo de união, eu destruo uma visão e uma ideia de mundo que estrutura a desigualdade e me coloca num lugar de superioridade. E é bom se sentir superior. É satisfatório olhar para o outro e se sentir melhor. É satisfatório olhar para alguém e dizer, eu não, eu tô aqui, ó.
tô no alto, tô bem. Nossa, porque aí você começa, primeiro, a não precisar olhar para este alto que está completamente embolorado, contaminado, infectado e etc. E pode se distrair olhando para o andar de baixo. É aquele filme O Poço, que as pessoas estão encamadas. Eu não preciso olhar pra minha família Doriana que meu marido me bate, me trai, tem amante, a amante dele aborta, nananã, porque quando a gente sai na rua, no nosso carrinho, quem olha, tá tudo perfeito. Uhum. Pra que eu vou olhar pra esse problema e ter que lidar com isso? Vamos falar da travesti, olha, foi pra rua, olha como fica numa esquina. Vamos falar do gay que se beija num restaurante, que absurdo! Isto é um absurdo. E às vezes aquelas pessoas, na grande maioria das vezes, porque não é também porque a pessoa, né, a gente é normal, a gente tem vida normal. A gente tem gente que é desonesta, a gente tem problema, a gente não é uma casta pura da sociedade. Não, nós somos pessoas humanas, como qualquer outra. Podemos ser desonestos, pode ter ladrão, pode ter marginal, pode ter bandido no nosso meio, pode ter pastor, pode ter gente de bem, tem gente... Pode ter de tudo, porque é ser humano. Uhum. Não é trans, não é gay, não é sapatão, é gente, como qualquer outra. Então não é que é... Mas na maioria das vezes, aquele casal, aquela família, aquelas pessoas estão vivendo uma vida muito mais dentro do que se espera, seja pela própria religião, seja pela própria sociedade, do que essas pessoas que estão o tempo todo julgando. Julgando porque se amam, porque se respeitam, porque se acolhem, porque tem um pacto ali de fidelidade, de irmandade, entre casais mesmo, porque estão ali para contribuir com alguma coisa no mundo, para ajudar com alguma coisa na sociedade. Será que não é esse o nosso dever? Será que não é um dever de nos apoiarmos, de nos cuidarmos, de tornarmos um mundo melhor para todo mundo, de colaborarmos entre nós, de exercitarmos a gentileza, a solidariedade, a caridade, o afeto? Será que não é essa a nossa tarefa no mundo? E aí não importa o que você faz dentro da sua própria casa, não importa com quem você deita, com quem você acorda. Isso daí é a liberdade de cada uma dessas pessoas. E é curioso, porque essas pessoas que condenam e gritam e massacram a diversidade, a vida das pessoas, são aquelas mesmas que, quando cometem crime, vogam pela liberdade. Mas é a minha liberdade de expressão, é o meu direito de me expressar. Pera, você está me cerceando porque eu não posso mais ser racista, eu não posso mais ser transfóbico, eu não posso mais odiar abertamente as pessoas como se isso fosse a minha opinião. Não, você não pode, mas como é que você quer defender o seu direito de ser criminoso e quer agredir e invadir o direito de outra pessoa a amar quem ela acha que ela deve amar, ser quem ela acha que ela é, quem ela deve ser, como ela é? Que loucura é essa que a gente vive? Que distopia é essa? E aí as explicações para isso são inúmeras, mas eu acho que essas que eu te trouxe, de a maneira como o capitalismo enxerga, a necessidade de superioridade, a fuga do olhar para si mesmo e ter um olhar de baixo para olhar, julgar, e vamos nos distrair aqui. Uhum. Vamos nos distrair aqui. E quando sobe, vamos ver um perigo, Uhum. porque também a estrutura não aguenta todo mundo. Uhum. Ela tem que ser rompida, e ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser dividida. E por mais que a minha vida seja só de capa de revista, eu quero manter os meus privilégios. Eu não quero que uma travesti dispute de igual a igual comigo uma cadeira de presidente. Eu não quero que o filho da diarista dispute uma cadeira de escola, de uma universidade com meu filho. Eu não quero andar com uma negra dentro de um avião que até então era destinado às elites. Uhum. Eu quero essas pessoas lá, no quartinho do fundo, servindo calada, a semi-analfabeta. Eu quero essas pessoas na rua para, quando eu tiver de bom coração, eu abro a janela do meu carro, eu dou ali uma moedinha e acho que eu já fiz tudo e já resolvi os problemas da humanidade. Eu quero essa gente para mim poder sentar no almoço de domingo e falar dos problemas do mundo e dizer: olha, como está, como é terrível, não dá para andar no centro da cidade porque está infesteado de travestis. Meu Deus, que dó destas pessoas, mas não vão para a escola, não trabalham, não têm dignidade, não têm política pública, não pode fazer nada. Mas vai alimentar meu ego, vai alimentar o meu desejo e vai me tirar da minha Uhum. dura realidade. Você faz uma crítica social brilhante, evidente, e você sai, né, sai do monotema, ser uma mulher trans, a travesti, a prostituta, a sexualidade humana, e você está fazendo uma crítica do capitalismo, da sociedade estratificada, da sociedade hierarquizada, dos corpos subalternizados, da mão de obra barata, etc. Tudo isso porque você é uma deputada federal. Uhum. Você está na casa onde o Brasil deveria ser discutido.
né? E você já disse que a política não foi uma opção para você, é quase que uma imposição. Você já disse que o Congresso não é o seu lugar, mas é um lugar onde você tem que estar. Uhum. E alguém disse para você, eh, você me fez gostar de política. Você já gosta de política? Você gosta de política? Alguém me disse não, muitas pessoas me É. dizem isso. E muitas pessoas me dizem que escolheram as suas graduações, os cursos, o rumo que a vida vai tomar por conta do meu trabalho. Eu acho isso uma responsabilidade tão grande, tão absurda, assim, eu falo: "Meu Deus, Levar uma juventude tomara para que dê lá, né? certo, que você tenha feito a escolha certa". Sempre dá pra mudar, claro, não é uma sentença de morte, você pode voltar atrás, né. Mas é difícil dizer se eu gosto de política. Eu acho que tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre fiz de maneira muito intensa, Hum. né, eu sempre fiz com muita ênfase, assim, eu sempre fui muito visceral. Eu sou visceral, né, eu detesto coisas blasé, gente Hum. blasé, coisinha, não gosto. Gosto de verdade, eu gosto de vida, eu gosto de vamos se a gente vai fazer, a gente vai se afundar, mesmo que seja na lama, não tem problema, depois sai da lama, se limpa e vai para um outro ambiente. Então eu acho que, ao fazer de maneira muito visceral qualquer coisa que eu faça na vida, porque eu sou visceral, pode passar essa ideia de que eu goste de política. E eu gosto de política do ponto de vista da análise política, do olhar à política, do entender a política, do saber o quanto ela rege a vida das pessoas, o quanto ela administra o mundo. Mas eu não gosto de fazer política. Eu faço política bem porque eu sou uma pessoa que faço bem as coisas que eu me proponho a fazer. Mas só eu sei o preço que eu pago. Só eu Uhum. sei as lutas que eu enfrento. Só eu sei o desafio que é preciso ter, a fibra que é preciso ter para ser uma mulher com a minha história, com a minha cara, com a minha identidade, entrar na cova dos leões e dizer: eu também tenho um projeto aqui. E vou Uhum. fazer, e vou aprovar, e vou botar, e vou brigar, e vou me colocar. Tem um preço alto subjetivo. Tem um preço alto de que eu tenho que me mudar da minha casa de uma noite para outra, porque meus endereços foram expostos em grupos de criminosos na deep web que estão se organizando para dar fim à minha vida. Uhum. Que eu tenho que viver sobre escolta 24 horas em carro blindado e eu não posso ir no mercado da esquina da minha casa. Eu não vejo o porteiro, porque eu só desço e vou para a garagem e me enfio num carro blindado. Uhum. Porque o meu corpo é diferente do corpo que sempre esteve ali fazendo política. Como é que eu posso gostar de algo que cerceia a minha liberdade, que ameaça a minha dignidade, que adoece a minha mentalidade, me cansa? Eu acho difícil gostar, mas eu sou mais do que a minha própria vontade, do que os meus próprios gostos. Então a política é uma vocação? Você Não, sente que é não um acho que é uma chamado? vocação. A política é um presente da minha ancestralidade. Hum. Eu preciso fazer isto. Porque Uhum. mulheres vieram antes, lutaram, pagaram a luta com a vida, para que eu pudesse estar aqui agora. Hum. Eu preciso honrar o legado que me foi entregue. Se eu cheguei lá pelas minhas condições e pelas minhas capacidades intelectuais, etc., não é só porque eu fiz alguma coisa. Claramente tem muito do que eu fiz para poder estar, mas é porque muita gente séculos e séculos morreu, escravidão, navio negreiro, ditadura, porão, operação Tarântula, se cortando para não ser presa, HIV, AIDS, ódio, barbárie, elas lutaram, elas falaram: "Alguém vai falar pela gente, Você alguém sobreviveu. vai ser pela gente", e eu Uhum. sobrevivi. Você sobreviveu e é uma forma de honrar É. as que não sobreviveram. É uma forma de honrar quem não sobreviveu, porque eu cheguei lá. Talvez se eu tivesse ido para teatro, para literatura, para o cinema, para onde quer que fosse, eu também teria que honrar a minha história. A minha história não é só minha, a minha história é coletiva. Eu não sou só eu Uhum. sou as mulheres que me formam, aquelas que eu vivi, me vi morrer, e são aquelas que eu li, são aquelas que eu ouvi falar, são Uhum. aquelas que contribuíram e quando eu penso em desistir, é para elas que eu volto. E quando eu me sinto adoecida, eu penso: se elas foram para que eu fosse,
eu sou para que elas sejam. Hum, E aí eu me mantenho, aí eu fico, que aí eu Deus te falo. sustente. Ótimo, então tá Uhum. bom. E aí, a partir desta conexão, eu me sinto forte. E aí, cada vez que eu recebo mais barbárie contra a minha existência, é claro que eu não recebo isso com alegria, com Uhum. diversão, mas depois que passa a exaustão, não sei nem se chega a virar uma dor, porque eu não gosto de dar esse prazer aos meus algoz. Hum. Não sei se vira dor, vira cansaço, cansa, mas não sei se dói. Dói, às vezes não dói. Mas quando isso abaixa, sabe o que fica? O gosto da vingança. O gosto do olhar e dizer: "Sim, que bom que vocês se incomodam. Que bom que vocês ladram. Que bom que vocês não me querem aqui. Que bom que vocês tentam de tudo para me derrubar, porque significa que nós vencemos uma etapa. Significa que nós chegamos a um lugar que não acharam que nós chegaríamos. E eu ainda estou aqui. E eu ainda estou aqui, fico aqui e depois de mim, elas estarão aqui, Uhum, porque eu estou depois delas. E uhum, elas, eles, elos estarão depois de mim. Então eu uhum. aguento, fico, não vou dizer que amo, não vou dizer que é prazeroso, mas com essa interpretação que eu faço para mim mesma de por que eu fico e suporto esse lugar, eu dou o meu melhor e acho que tenho feito isso da melhor maneira que eu posso, visceral, com responsabilidade, com afeto, porque eu acho que eu trouxe afeto para a política, com pop. Vamos ser Uhum. bonita, sim, a política não precisa ser coisa de gente feia, A cafona, maldade é feia, né? cheirando a naftalina. Pra quê? Bons perfumes, boas belezas, bons looks, uma ótima apresentação, até porque esperam do meu corpo sempre o pior, não estão Hum, acostumados com a minha imagem, não uhum, estão acostumados a ver mulheres como eu se apresentarem socialmente da maneira como eu me apresento. Mais um incômodo que eu imprimo, mais uma quebra de ruptura que eu acredito. Não vão só nos assistir sendo algemadas e jogadas num camburão, não uhum, vão nos assistir de cabeça baixa levando tapa da polícia, uhum. não vão nos assistir apenas numa esquina mortes, vão ter que nos olhar empoderadas, poderosas e projetando, que é óbvio que a minha presença não muda a realidade, mas ela projeta uma mudança possível. Ela cria imaginação Ela e mexe com imagética. aquilo que é imaginado vai se tornando possível. Exato. Eric, e a democracia? O cidadão sem letramento, ele acha que democracia é o governo da maioria. Mas a essência da nossa democracia é um Estado democrático de direito, que é justamente a proteção das minorias. Porque se a gente não tiver um Estado de direito, as maiorias esmagam as minorias. Então, o Estado democrático de direito é justamente para garantir que as minorias não sejam subalternizadas, abusadas, mortas, etc. Você faz parte de um contingente da nossa sociedade que a democracia não chegou lá. Não. A democracia não garantiu seus direitos, a democracia não protegeu você e as suas tantas irmãs que morreram na rua, infelizmente. Você ainda acredita na democracia? Você luta pela democracia? O que é democracia para você e como é que você relaciona com a democracia? Claro que luto pela democracia, ainda mais depois de termos visto uma tentativa de ruptura, absurda Uhum, da democracia. Ainda que a democracia não resolva todos os problemas e não seja exercida na sua plenitude, ela é o melhor modelo que nós temos para organizar a sociedade. Agora, é claro, não dá para nós termos uma visão estrita da democracia e achar que ela de fato é plena e funciona. Quando a gente tem uma criança de 5 anos que é morta indo para a escola, porque naquele lugar a democracia não atua. Quando nós somos expulsas das nossas casas, quando nós somos violadas na nossa dignidade, quando nós não temos a condição de nos representarmos dentro de uma casa que se propõe ser democrática. Quantas somos? Quantas uhum, estamos? E não só pessoas trans, negras, mulheres, indígenas, e assim vai indo. uhum, Que democracia é essa que preserva e cuida de um lugar de tomada de decisão apenas para homens brancos? uhum, Né, então é claro que a democracia é um pilar estrutural da sociedade importante, mas ela precisa ser levada mais a sério. Ela não pode ser uma simulação, a gente não pode brincar de democracia. Enquanto uma criança morre indo para a escola pela cor da pele dela, a democracia não está funcionando. uhum, Enquanto uma pessoa morre pela sua identidade de gênero, a democracia não está funcionando. Enquanto mulheres morrem por serem mulheres, uhum, a democracia não está funcionando. Porque a democracia, ela precisa garantir que os sujeitos na sociedade
tenham igualdade. Isto pressupõe a democracia. Igualdade de acessos, igualdade de direitos, igualdade de uma série de coisas básicas da sociedade, da Constituição, dos direitos basilar mesmo da humanidade. Sim, olha, não pode matar, não pode morrer de fome, não pode ter. Isso precisa acontecer. Mas se nós abrimos mão da democracia, o que se avizinha é o fascismo. E o fascismo esmaga sem nem fazer cena. Porque na democracia tem que fazer cena. Na democracia tem que ir com cuidado. Na democracia tem que fazer jogo. No fascismo é barbárie. No fascismo não precisa fazer, é ir lá, matar, esconder o corpo, não dizer que matou, cercear a liberdade de expressão, caçar a imprensa, caçar direito, fechar tudo, fechar congresso, manda alguém e calem a boca. Isso é fascismo, isso é ditadura, né? Que é a outra ponta do espectro da democracia. Então o que nós estamos fazendo também de maneira muito exaustiva é lutando para que esta corda democrática atinja todo mundo. Para que a essência da democracia seja plena a todos os sujeitos de direito. Porque é isso, é sujeitos de direito. E ao dizer sujeitos de direito, a Constituição não faz uma exceção, um parágrafo primeiro ou segundo, ou sei lá eu, e diz, exceto gay, travesti, trans, mulher, lá, isso não existe. Isso não tem. Todos estão dignos de direito de acesso a uma série de coisas. Na prática não funciona, porque a humanidade das pessoas vão marcá-las para a desigualdade e para a negação. Então, se você é pobre, se você nasceu na favela, se você é negro, se você há uma estrutura que se forma para garantir e trabalha, porque não é uma coisa que é cósmica, que alguém criou um dia, é divina. Não, é uma coisa aqui, ó. Hoje, agora, enquanto a gente fala, a máquina, a engrenagem se mexe lá fora o tempo todo para garantir que a democracia não chegue lá. Até porque, não fortalecendo a democracia lá, a engrenagem funciona bem melhor. Porque a desigualdade não é tão fácil combatida. Porque ela é a gasolina da engrenagem que domina o mundo. Quanto mais gente precarizada, quanto mais gente revoltada, quanto mais gente odiosa, quanto mais gente com menos capacidade intelectual de pensar. Quanto mais gente com medo. Quanto mais gente com medo, quanto mais gente manipulada, quanto mais tudo isso e reticências, mais a máquina funciona. Mais a máquina dá certo. Porque aí é ótimo, a gente vai cooptando, a gente vai trazendo essas pessoas, e a gente vai matando, e a gente vai justificando a cadeia, e a gente vai justificando leis cada vez mais rigorosas, e a gente vai fazendo tudo para funcionar pra gente. Porque tudo isso gera riqueza, gera corrupção, gera o lucro para alguém no fim do dia. Aquela casta pequena de poderosos, aqueles 2% que dominam tudo, eles não se beneficiam só de terem todas as terras e produzirem tudo e comercializarem até a água que a gente bebe. Eles também lucram com o tráfico, com a morte, com o racismo, com a transfobia, com o presídio, com o hospício, com tudo isso. Tudo isso gera riqueza e tudo isso gera desigualdade. Então também não permitir que a democracia seja plena a todo mundo é bom para que a gente sempre fique nessa corda bamba. E aí, quando nós temos governos mais autoritários, governos mais audaciosos, eles vêm e dizem, bom, tá vendo? Já que não funciona mesmo, vamos acabar com tudo isso daqui. Vamos destruir com tudo isso daqui, vamos com tudo com a força bélica. Porque se faz acreditar na noção de que não. A democracia, o combate à desigualdade, a consolidação da equidade na sociedade não resolve. O que resolve é a força. O que resolve é a bala, o que resolve é a arma. E aí você vai ver um presidente da República que pega uma criança e faz segurar uma arma, faz uma arminha. Segura uma arma primeiro, faz como se estivesse metralhando oponentes políticos. A democracia ela já começa a falhar daí. A democracia ela já começa a falhar quando este mesmo presidente, quando deputado, vai ao plenário Ulisses Guimarães, não é qualquer plenário, ao plenário Ulisses Guimarães, pega os microfones daquele lugar e vota o impeachment de uma presidente em memória de um torturador, que colocou ratos na vagina das mulheres.
nos porões da ditadura, se nós tivéssemos uma democracia plena e segura, se Não nós teria. tivéssemos uma democracia que não dependesse da toga de um juiz, a democracia não pode estar à mercê de um Supremo. Uhum. A democracia tem que respirar por si só. Não pode um juiz, não pode. Que bom que uma instituição, que bom que conseguiram mantê-la, mas não pode. Uhum. Isso não é bom. É muito vulnerável. Isso é vulnerável demais. Se ela fosse plena, este homem não era presidente. Ele era um presidiário lá. Hoje ele é presidiário, mas ele era presidiário ali. Uhum. Não se pode exaltar um ditador, torturador em um plenário de uma casa democrática. Não se pode dizer que se mata, como se relativiza, como se minimiza. Na ponta, no dia a dia, a democracia também é relativizada. Então tá tudo bem se a gente não tem condições de fazer com que pessoas negras compitam para cargos representativos nas instituições, que tenham vagas nas escolas, nas creches, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Na hora de votar, aí a democracia vai ser importante, porque aí o candidato vai lá, aproveita toda essa estrutura que foi organizada, leva uma cestinha, faz um churrasquinho, um saquinho de cimento, uma coisinha, outra, pá, 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 pá. Meu Deus, eu não tenho nada. E aí é ruim, e eu vou concluir com isso, quando a gente vê, inclusive, parte da esquerda que quer bater no eleitor precarizado, que diz, é porque são burros, é porque não sabem votar. Não sabem votar mesmo. Não foram ensinados a votar. E aí eu não tenho nada. E eu já sei o que é não ter nada. Talvez para quem sempre teve tudo, ou pelo menos teve o mínimo, é difícil entender o que é não ter nada. Mas se eu não tenho nada, e ninguém nunca vem aqui, na primeira pessoa que aparecer aqui me oferecer qualquer coisinha melhor, eu vou ser levado. Não porque eu sou idiota, porque eu sou, sei lá o quê. Porque eu sou precário. Porque eu não tenho nada, porque eu não tenho projeção, porque eu não tenho base, porque eu não tenho nada. Eu sou marionete, eu sou facilmente manipulado. E a gente, de vez, olhar para a estrutura e entender como é que a gente vai trabalhando, e não vai ser na minha geração política, porque não é uma forma de bolo, que eu junto ovo com farinha. Mas como é que a gente vai minando essa relação? Começa a bater nas pessoas que estão lá na base, que estão lá na ponta. Todo mundo que votou em Bolsonaro é fascista. Será mesmo? Fica essa questão. Então, acho que esta visão sobre a não plenitude da democracia, mas a democracia como uma possibilidade de lutar por uma democracia plena, é o que a gente tem e a gente precisa defender ela até o final. Tem um filósofo cristão que diz que a bondade do homem faz a democracia possível, mas a maldade do homem faz a democracia necessária. Exato, Ninguém pode ter poder absoluto, exato. porque vai usá-lo para oprimir. O único que tem poder absoluto e não usa para oprimir é Deus, né? Que Deus é amor, não é poder. Exatamente. E sobre Deus e fé? Você tem fé? Qual é a sua fé? Já tive mais fé. Já tive mais fé. Já tive muita fé. Fui muito religiosa. Fui muito religiosa. E passei por muitas religiões diferentes. Então, cresci na igreja evangélica com a minha mãe. Depois eu fui para a igreja católica. Depois eu fui para o espiritismo kardecista. Depois eu fui para a Umbanda, né? E vivi todas elas com muita verdade, cada uma delas. Eu fui expulsa da igreja, né? Então, quando eu fui expulsa da igreja, eu me acolhi no espiritismo kardecista, que até hoje leio muitos romances espíritas e acho que ali para mim a literatura faz muito sentido, mas para outras questões não fazem tanto. Depois eu fui para a Umbanda, e foi um lugar que eu me senti muito acolhida, muito respeitada e frequentei e vivi bastante tempo daquilo. E depois eu fui para a vida, eu fui para uma conexão com o divino, com o espiritual, que não dependesse de templo, que não dependesse de denominação, que não dependesse de lugar, porque você não precisa estar dentro de uma igreja, dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita, numa missa, num culto, para se conectar com Deus, para se conectar com a vida, para se conectar com aquilo que é bom. E como eu fui muito machucada, muito agredida pela religiosidade, eu percebi que eu poderia me conectar com as coisas que eu acho divinas sem precisar do intermédio das pessoas. Então eu tenho fé. Eu tenho fé porque eu acho que nós não podemos ser só isso. É muito pouco, é muito mesquinho, é muita baixaria se for só isso daqui. Então, se for só para ser isso daqui, então para que ser, gente? Venha logo, meteoro, acaba com tudo isso daqui. Tem que ter um sentido. Mas eu acho que eu não tenho esta fé
tradicional, Hum. comum que as pessoas têm, como eu já tive. E às vezes eu sinto falta, sabia? Hum. Porque quando você tem a fé, quando você tem alguma, você consegue tirar um pouco do material, um Uhum. pouco do ali, você consegue depositar aquilo em algum outro lugar. E quando te falta isso, você tem que lidar com aquilo sozinha. Hum. Você tem que lidar com aquilo com você e com você mesma, né? Mas eu acho que foi o que a vida fez de mim. E eu tenho conseguido lidar com isso desta maneira. Claro, sempre eu tô sempre com religiosos. Eu sempre tenho muita relações com religiosos. Então eu tenho uma relação muito intrínseca com alguns padres de São Paulo, o Padre Júlio, por exemplo, que tem um trabalho incrível na cidade. Escrevi um livro com o pastor Henrique Vinheira. Minha mãe é evangélica. Tenho o pai de santos que frequentam, né, a minha vida, o meu mandato. E aí cada uma dessas pessoas trazem da sua fé algo para mim. Uhum. Então, trazem uma oração, trazem um terço, trazem um banho de folha, trazem um ebó. E eu recebo todas. Eu recebo todas, porque eu acredito nessa união mesmo, nesse culto ecumênico da vida. Porque não me importa se é Deus, se é Jesus, se é Oxalá, se é não me importa o nome que a sua fé está te dizendo que você serve a esse ser divino. O que me importa é o bem que você faz e que você quer trazer para mim. Então, se você diz que vai orar por mim, a sua oração é porque você me quer bem, porque você vai ajoelhar 3 horas da manhã e vai orar e vai colocar meu nome no seu círculo de oração, ou se você me traz um rosário de Aparecida, eu recebo tudo isso para além do que para aquela pessoa tem de valor de fé, do espiritual dela, que é a Virgem, que é Deus. Eu recebo aquilo como uma bondade de alguém, como alguém que me emana uma energia. Então eu transformei a fé em energia, porque quando a gente vai para as religiões de matrizes africanas, e os orixás, eles têm uma ligação direta com alguma coisa da natureza, né? Então Oxum é a cachoeira, Iemanjá é o mar, Iansã, da qual sou filha, é os ventos, os raios, Xangô as pedras. Você vai começando a entender que é mais uma conexão com aquilo que a gente tem, a terra, o ar, a água, a folha, a comida, o alimento, o abraço, o desejo de bondade, do que o nome que aquelas energias levam. O nome que aquelas energias levam dizem apenas a escolha que aquele grupo de pessoas escolheu seguir na Terra sobre aquilo. Então, para alguns é Deus e Jesus e pronto. Para os judeus, Jesus não, é só Deus. E cada um tem. Católicos, Maria é muito importante, é a mãe de Deus e nananã. E as pessoas só escolheram uma visão. Para o kardecismo, são nós que morremos e voltamos, e a reencarnação. E para mim não importa. Eu não estou preocupada com isso. Não me interessa isso. O que me interessa é quando cada um desses agrupamentos se encontram, se reúnem nos seus cultos, nas suas igrejas, nos seus terreiros, etc., e fazem aquilo para emanar luz, para emanar bondade, para emanar amor, para emanar cura. Porque eu vejo a espiritualidade e a fé muito nesse lugar de curar a sociedade dessa doença, de curar as pessoas desse ódio. Isso para mim tem um valor que é indescritível e eu tenho fé nisso. Eu tenho fé nessa união, nessa força universal que chamam Deus, que chamam Oxalá, que chamam tantos nomes que se dão, que regem as pessoas, que regem a vida para um propósito maior do que a vida. Mas que na vida precisa também ter um sentido. Eu creio nisso, mas não manifesto isso indo a algum lugar ou fazendo alguma coisa. E, obviamente, quando vai ter uma festa de não sei o que na igreja, eu vou, porque eu conheço aquela linguagem, eu conheço aquele lugar. Nenhum desses lugares são hostil a mim, né? Então, tudo bem, eu vou no culto, eu vou na macumba, eu vou no centro espírita, eu vou na igreja católica. Faz sentido eu ir ali porque aquela liderança me chama, porque aquela comunidade, eu tenho uma relação e eles vão ficar felizes, e eu também vou ficar feliz, porque eu vou lá, eu canto zino, eu canto louvor, eu canto ponto, eu faço porque eu vivi tudo isso me compõe. Mas eu não sinto a necessidade, o dever ou a vontade de estar ali, frequentando, servindo, fazendo e acontecendo. Como eu disse quando nós começamos a conversar, eu amo a liberdade. Uhum. E quando você vai se agrupar conjuntamente, você precisa, tem o horário do culto, tem o horário do terreiro, tem o horário tem um horário, tem uma coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É o convívio daquela comunidade. Não quero, não estou disposta, não estou disponível para viver estas responsabilidades, mas estou disponível e disposta a comungar e a compartilhar com esses irmãos e irmãs das mais variadas fés
O amor, a bondade, os ensinamentos, a luz, e cada vez que sou abordada por cada um deles, das suas mais variadas denominações, como um amparo, porque as pessoas se sentem responsáveis por mim. Então elas me veem agredidas, elas me ligam, elas dizem: fica bem, Deus está contigo, não desista, eu estou orando. Hoje a igreja, eu falei de você, a igreja aplaudiu quase 5 minutos, eu fiquei tão feliz vendo isso. Isso para mim me alimenta, isso é a minha fé. Eu tenho fé nisso, em toda essa força que rege o mundo, que rege a vida e que me rege até aqui. Eu não posso ter feito tudo isso sozinha, Com né? Eu certeza não não. posso estar aqui sozinha. Então, eu tenho fé nisso. Talvez fique um pouco difícil de compreender, mas para mim faz total sentido e eu estou muito feliz vivendo assim. Muito obrigado por essa resposta tão intensa e Como eu verdadeira, te disse, eu sou como muito sempre. intenso. Érica, para terminar, queria te dar a oportunidade ou te fazer um pedido, mais precisamente te fazer um pedido. Imagine que eu sou um religioso fundamentalista. O que você gostaria de dizer para mim se eu fosse um religioso fundamentalista? Nossa, O que você gostaria de dizer? eu diria bastante coisas a um religioso fundamentalista, mas talvez eu me resumisse a uma única questão, que era avisá-lo, informá-lo, que ele tem uma conta altíssima a pagar com Deus e que ele se prepare para pagar essa conta. Que ele se prepare para dizer que todas as coisas que ele disse dos outros, se ele vai estar pronto, que ele não engana mais ninguém. Até, pelo contrário, ele engana muita gente, mas muitas mais eles não enganam. Eu aprendi que a gente não deve perder muito tempo. Tem uma parábola bíblica que diz: "Não jogais pérolas aos porcos". Uhum. Então, assim, para mim, falar com essa gente é jogar pérolas aos porcos. Porcos não sabem o que fazer com pérolas. Porcos não sabem a grandeza desta pedrinha que nasce no fundo do mar. Mas já que ele usa tanto o nome de Deus, já que ele se diz tão mensageiro de Deus, a única coisa que eu gostaria de dizer para ele é: você pode enganar as pessoas, a Deus você não engana. Então Uhum. acerte, prepare-se, prepare-se. Uma hora você há de acertar as suas contas com Deus. Uhum. Uma hora você há de ter que justificar e explicar como é que, em nome de Deus, você fez Você tanta fez tanto barbárie. mal. E eu ia me sentir em paz, porque não é comigo, tá tudo bem. O que eu tenho para dizer politicamente, publicamente, socialmente, eu já digo isso nos podcasts, nas entrevistas, na internet, no próprio parlamento. Eu já acabo com essa gente. Eu já vomito tudo aquilo que eu acho que tem para dizer. Só que é jogar pérolas aos porcos. Você está falando e eles estão abstraindo e fingindo que não é com ele. Agora, existe um lugar que é o íntimo, que é aquele lugar onde você não precisa mais, você não tem mais, pode sair do personagem, Hum. pode vir, só você, seu quarto, você e Deus. Como é nessa hora? Hum. Como é quando chegar este momento? Uhum. Eu talvez tenha coisas para lidar, para resolver. Dentro desta visão, Uhum. talvez eu também tenha coisa. Eu não estou dizendo que eu sou uma santa. Uhum. Nunca disse isso, longe de mim. Uhum. Quero ser cada vez mais humana. Eu adoro a humanidade. Mesmo que ela seja um fracasso e tenha dado errado. Eu amo ser humana. Eu amo estar viva. Eu tenho valor à vida. Eu gosto de sentir, de tocar, de errar, de me arrepender, de chorar, de falar: puta que merda, meu Deus do céu, não devia ter falado aquilo. E agora como eu vou me retratar? Santos não têm isso. Uhum. Santos não vivem isso. Deve ser chata a vida dos santos. Porque é um outro modelo de vida, né? Então eu não sou santa. Talvez eu tenha muita coisa mas eu tenho certeza que todas as minhas coisas, se errei, foi tentando acertar. Não foi manipulando nada e nem ninguém. Então eu diria para ele: prepare-se. Você vai ter contas a acertar. Você tem muita conta Eu a achei que acertar. E se eu essa puder seria. assistir, eu vou adorar. Eu tenho um amigo que diz que quando chegar no céu, se tiver que apedrejar um pessoal, que ele queria estar lá na fila para tacar pedra. Eu Isso. digo para Olha ele: como eu sou cuidado, hein? boazinha. Eu Cuidado, só você quero vai ser um assistir. apedrejado. Olha só, eu achei que seria a última interpelação, mas então quero te fazer um outro pedido. O que você diria para tantas mães e pais que são aquela sua mãe que te demonizava em amor? Tantas mães e pais que não aceitam seus filhos gays, suas filhas lésbicas, as travestis, as trans, e elas sofrem e choram e oram
que você diria para elas, para essas mães e esses pais? Eu primeiro talvez oferecesse um abraço antes de dizer qualquer coisa, e não sei se elas aceitariam. Isso é duro de você pensar, Uhum, né, mas eu faria. Eu faria, porque eu sei também o quanto é doloroso, não só para quem sente a dor da rejeição, mas para quem rejeita. Uma uhum, mãe que rejeita uma filha, um filho, se ela tem um pingo de humanidade, ela também sofre. uhum, E depois, se ela aceitasse ou não, eu diria para ela: "Fique em paz, tá tudo bem, não há mal nenhum nisto. Ame, acolha, proteja, viva com a sua família. Não permita que o preconceito destrua algo tão bonito como é a família. uhum, Cuide do seu filho, da sua filha, uhum, dê a ele, a ela base, estrutura. Veja crescer uma pessoa linda, admirável. Não perca os momentos incríveis. Não deixe o tempo passar para você se arrepender lá na frente, quando não dá mais para voltar uhum, atrás. Não permita que você seja um instrumento da sociedade para jogar esse corpo na marginalidade, para jogar esse corpo na miséria. Não faz isso, não faz isso. Levanta, não tem por que uhum. chorar. É lindo amar, é lindo ser livre, é lindo ser feliz. Imagina uma família que para de chorar e passa a viver junta, é muito mais bonito. Uhum. Uma mãe que para de brigar e passa a cuidar, incentivar, a proteger para que esse filho, essa filha não vá para o caminho errado, não vá para o caminho que a sociedade quer. Isso tem muito mais valor do que a lágrima. Ora, não tem problema orar, orar é lindo, pode orar. Ora, porque o mundo lá fora é perverso. E desta perversidade você não tem como proteger. Desta maldade você não tem como cuidar. Então ore nesse sentido, não ore errado. Ore certo, ore pedindo para que Deus proteja da porta para fora, ore pedindo para que seu filho e sua filha saia e volte, porque lá fora já vai ter um monte de gente para matar, para humilhar, para xingar. Será que não é nos seios de uma mãe, nos braços de um pai, que a gente pode buscar o reconforto de um mundo que nos apredeja 24 horas por dia? Basta a gente colocar o pé na rua e a gente vai ser ridicularizada, humilhada, achincalhada, violentada, abusada. Será que não é digno e será que não é a vontade de Deus que a gente tenha um lar, uma casa, um amparo, um braço para se acolher? Será que Deus, que é tão sábio e tão perfeito, teria errado tanto a nos constituir? Acho que não. É uma questão de pensar. É uma questão de romper o preconceito. Que todos nós fomos ensinados a ser preconceituosos. A não ser que a pessoa tenha sido socializada em Marte, ela nasceu em um mundo que ensinou ela a odiar as mulheres, que ensinou ela a odiar a diversidade. Nós somos ensinados desde pequenininho, sem a gente nem perceber, porque a estrutura que nos ensina é muito mais poderosa. E ela faz isso na sutileza, na delicadeza do dia a dia. E quando a gente vê, a gente já está com os nossos valores todos concebidos, pré-concebidos. Mãe, pai, que palavra linda. Mãe é uma das coisas mais divinas que a vida podia nos dar. Quando a nossa mãe vai embora desse plano, eu imagino a dor que não é ver, não ter mais para quem ligar, para quem chamar. Então permita que esse afastamento seja só quando a vida nos separar. Não Uhum. permita que o ódio, o preconceito gere essa dor em vida. Porque ela dói no filho, na filha, mas ela dói também na mãe, ela dói também no pai. Não deixe que esta família, que é tão sagrada, seja destruída, dilacerada, que você não saiba da tua filha, do teu filho, que você tenha ódio pela tua filha, por ela ser quem ela é. Isso não é pecado, isso não é para te afrontar, isso não é porque você errou na sua educação, isso não é porque alguma coisa está fora do lugar. Isso é porque a vida é muito bela e porque as pessoas existem, são, estão e mães são anjos. Não com essa coisa romântica de, ai meu Deus, as mães. Não, mãe também falha, mãe também pode ser demônio. Claro que pode. Mãe também erra, mãe também pisa na bola, mãe também tem dor, mãe também tem vontade de sair chutando. Porque mãe é gente. Mãe é gente. Mas pra gente, pelo menos pra mim, minha mãe não é gente, não. Minha mãe não é gente, não. E mesmo que eu respeite a subjetividade dela, e mesmo que eu acolha os erros dela, e mesmo que eu saiba que ela pode cair, que ela pode errar, que ela pode querer desistir, que ela errou comigo, minha mãe não é gente, não. Minha mãe é alma, minha mãe é anjo, minha mãe é luz, minha mãe
Minha mãe é tudo. Como é que o ódio pode destruir isso? Uhum. Como é que o ódio pode romper com este lugar? É inaceitável. É inaceitável. Então, eu talvez passasse horas conversando com essas mães. Talvez eu levasse elas para casa, eu fizesse um centro de acolhimento de mães para poder, para poder dialogar com elas e para poder fazer com que elas possam ser despidas. Elas não odeiam as suas filhas por essência ou os seus filhos, elas foram ensinadas a odiar. E se você aprendeu a odiar, você também pode aprender a amar. Amém. Érica, muito obrigado por repartir seu coração, sua alma, suas ideias, sua vida. Muito Obrigada obrigado. eu. Obrigada eu. E você disse que recebe o axé, o ebó, a oração, então eu quero te abençoar. Amém. Amém. Desejar que Jesus seja a sua companhia e que lá naquele seu momento íntimo, no seu quarto, você sozinha, quando você fizer uma prece, fechar seus olhos numa oração, que aquele Deus que falou com a sua mãe de madrugada te encontre. Amém. Seja com Ele que você fale, que Ele te abençoe. Que assim seja. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada.